Bora, filhão! Olha, acabou as férias, viu? Bora lá, te levanta, te organiza, pega teu material, bora estudar, filhão. Vamos falar sobre o tipo de bandeira, falar sobre revoltas nativistas, revolta de independência, vamos cair pra dentro, que esse é o conteúdo da nossa provinha. Nós vamos botar pra arrebentar. Te prepara, vamos revisar os pontos importantes. Anota no seu caderno que você vai arrebentar e arrancar nota alta. Eu confio em você, você tá preparado, filhão? Então bora organizar? Vamos cair pra dentro desse negócio aqui? Pois pronto, tô no ponto aqui. Primeira coisa, a gente tem que falar dos tipos de bandeira. Professor, bandeira, meu Deus do céu, o que era bandeirantes? Bandeirantes era um grupo de sertanejos que adentravam os matos atrás de índios, atrás de ouro, atrás de riquezas básicas, e esses caras levavam uma bandeira representando aquilo que eles estavam, a quem eles estavam defendendo. Por isso ficaram conhecidos como bandeirantes. Bacana? Mas o trabalho desses caras foi interessantíssimo para o Brasil, porque uma vez que eles adentraram o território à procura de metais preciosos, à procura de índios e assim por diante, eles acabaram indo para um território que não era português, era espanhol. Mas aí ninguém foi falando nada, eles foram chegando, invadindo, fundando vilas, fundando cidades, montando ponto de apoio e, consequentemente, o território que era português foi se alargando e o Brasil foi ficando esse Brasilzão grandioso, espetacular, que você conhece muito bem. Tranquilo? Agora, para você tirar suas dúvidas, eu vou falar para vocês a diferença de algumas bandeiras, de uns pontos importantes para você executar a parada. Show? Bora lá, mestre. Primeira coisa, a diferença entre bandeiras e entradas. Primeiro, as entradas, expedições militares organizadas e financiadas pela coroa. Pronto. As entradas foram expedições militares financiadas e bancadas pela coroa. Que coroa? Coroa portuguesa. O rei bancava esse processo para procurar metais preciosos, para encontrar novos territórios. Então a coroa portuguesa arrancava do seu bolso, pagava esses indivíduos que estavam militarmente organizados, e eles entravam no mato onde ninguém queria ir para encontrar o desconhecido. Tranquilo? Então, entradas eram expedições militares bancadas pelo governo português. Pronto, você já matou essa parada. E bandeiras? Eram expedições financiadas por particulares para aprisionar índios, para buscar ouro, prata, pedras preciosas e capturar escravos fugitivos. Então, sentiu a diferença? Enquanto as entradas eram bancadas pelo dinheiro público, ou seja, pela coroa portuguesa, as bandeiras eram bancadas por dinheiros particulares. Bacana? Show de bola? Então você já... volta um pouquinho, mestre. Só um pouquinho. Por que se chamava bandeira? Volta lá um pouquinho. Aí, por que se chamava bandeira? Como as expedições entravam pelo sertão, adentro, o risco era muito grande. Por isso, todas as expedições levavam uma bandeira com a imagem de um santo protetor. Daí o nome de bandeiras. Tranquilo essa parada? Simples, mais fácil que isso aí, só o cara com fome e uma comidinha bem gostosa para ele almoçar. Tranquilo? Bora adiante, mestre. Aqui vamos com calma, para você entender. Haviam 4 tipos de bandeiras. Entrada do Lenga, é uma expedição militar bancada pela coroa. As bandeiras eram expedições bancadas por particulares. E dentro dessas bandeiras haviam 4 tipos de bandeiras. Como assim, professor? Havia os bandeirantes de apresamento. O nome já está dizendo apresamento, de prender. Qual era o objetivo? Esses caras eram contratados por pessoas, por donos de engenhos, para eles irem adentrarem a mata, prenderem índios, escravizarem esses indígenas e trazerem para esses caras. Então, o papel dessa bandeira de apresamento era escravizar indígenas, era capturar indígenas e trazer para o sistema de engenho. Bacana? Isso aí tá tranquilo, né? Pronto. 2, bandeira de prospecção. Ou tu pode botar bandeira de mineração. O objetivo desses caras, eles eram contratados para entrar em mato adentro, para entrar em floresta adentro, se arriscarem com onça, por tudo enquanto cobre assim por diante, à procura de ouro, que era o grande sonho daqueles que vieram colonizar o Brasil desde os seus primeiros momentos. Tu lembra muito bem
que quando eles chegaram aqui em 1500, eles não colonizaram o Brasil a primeiro momento, uns 30 anos, porque eles não encontraram ouro, nem prata, nem metais preciosos. Então, o sonho continuava. Eles achavam absurdo um país, um negócio grandioso desse, uma floresta linda dessa, não ter ouro. Então, eles continuavam procurando. E eles usavam as bandeiras de prospecção ou as bandeiras de mineração para procurar ouro. Tranquilo? Simples assim? E pronto. A bandeira 3, bandeira de sertanismo de contrato. O que era essa bandeira de sertanismo de contrato? Tu tem o cara tinha um engenho grandioso e uns escravos fugiram. Pá! Tu acha que o dono da fazenda ia sair mato dentro atrás do índio? Atrás do leilão? Não, meu pô, de jeito nenhum. O que é que ele fazia? Contratavam os bandeirantes, especialistas em caça, que costumavam andar no mato lá dentro aí, em locais desconhecidos. E esses caras iam aprisionar esse escravo fugitivo. Eles iam pegar esse escravo que tinha fugido. Ou, quando tinha um quilombo na região que estava já muito grande, oferecendo risco, o que eles faziam? Contratavam bandeirantes para ir acabar com o quilombo. Professor, eu não sei o que é um quilombo. Sabe? Um quilombo era um reduto de escravos fugitivos. E os escravos fugiam e iam para aquele lugar. E lá eles começavam a viver como viviam antes nas suas terras. Isso é chamado de quilombo. Tranquilo essa paradinha? Pois é, como disse, é quilombo. Então, a bandeira de sertanismo de contrato era para recapturar escravos ou para acabar ou desfazer quilombos da região. Inclusive, quero chamar a atenção que a bandeira, o quilombo dos Palmares, que foi o maior quilombo montado no Brasil, que teve mais de 20 mil pessoas habitando aquele quilombo, ele foi destruído por uma bandeira de sertanismo de contrato. O Jorge Velho, que era um dos principais bandeirantes, os mais conhecidos e temidos bandeirantes do período, foi contratado para acabar com o quilombo dos Palmares. Bacana? Tranquilo? Show de bola. E por fim, mas não menos interessante, nós temos aqui as bandeiras de Monções. O que era essa grande jogada? Eram expedições comerciais, olha a diferença, comerciais que saíam de São Paulo e navegavam pelo Tietê em direção ao centro-oeste. Então, se eu estou te falando que a de apresamento era para pegar índio, a de prospecção procurar ouro, a de sertanismo de contrato recapturar escravo ou acabar com quilombos. As monções eram comerciais, eram bandeiras comerciais, elas entravam no território para ir vendendo mercadorias em pequenas vilas que estavam montadas já em torno do rio. Então eles iam indo com suas mercadorias, vendiam mercadoria, compravam outras e assim por diante. Então as bandeiras de Monções eram bandeiras comerciais que abasteciam os vilarejos que iam sendo fundados em torno do rio Tietê, que era um rio muito grande desse período. Tranquilo? E aí nós temos por fim as missões ou reduções jesuíticas. Quero chamar a atenção para essas reduções ou missões jesuíticas a seguinte questão. Elas eram fazendas da igreja. Os jesuítas tinham vindo para cá com o Manuel de Nóbrega, né, um líder dessas missões, e aqui eles criavam uma espécie de uma grande fazenda da igreja, e essas fazendas, elas tinham muitos índios que estavam sendo catequizados. Esses índios eram convencidos do catolicismo, eles eram convencidos das verdades da igreja, e aí eles eram levados para morar dentro daquele território, porque ali eles seriam protegidos pela igreja, certo? Essas eram as missões jesuíticas. Aí qual era a grande jogada? A missão do padre era ensinar o índio os ensinamentos da igreja, a adorar Jesus, ele era batizado, ele recebia aulas de português, de latim, ele aprendia a andar vestido, né? A andar vestido, porque o índio, logicamente, tu sabe que ele tem a cultura de andar nu, e aí ele era obrigado a andar vestido, e em troca disso ele trabalhava na fazenda, né? Ele agricultava, ele plantava mandioca, ele cuidava do gado, para a igreja em troca de todo favor que a igreja fazia a ele. Então, essas missões jesuíticas nada mais eram do que um local onde o índio era ensinado pela igreja católica a viver. E uma coisa interessante, os bandeirantes adoravam invadir as missões jesuíticas, porque o índio já estava domesticado, como disse Sérgio Buarque de Holanda, ele já tinha
já andava vestido, sabia falar português e assim por diante. Era mais fácil do cara escravizar índios assim. Tranquilo? Bora adiante. E aí, é isso. Bandeiras acabou. Entramos nos movimentos nativistas. Eu preciso de cara te explicar uma coisa interessante. Existem os movimentos nativistas e os movimentos emancipatórios. Qual é a diferença entre eles? Anota. Movimento nativista não buscava separar a região do Brasil. Pronto. Resolvia só problemas locais. O movimento nativista não buscava separar as regiões do Brasil, mas sim resolver problemas locais. Pronto. E os movimentos emancipatórios, eles cogitaram a separação de determinadas regiões no resto do Brasil. Como foi o caso da Inconfidência Mineira, foi o caso da Conjura Baiana e assim por diante. Certo? Tranquilo? Deu para pegar isso? Professor, então o movimento nativista é porque não buscava a separação do Brasil, mas sim resolver problemas locais. Sim. E movimento de independência buscaram ou cogitaram a separação em algum momento do Brasil. Bacana? Tranquilo? Agora vamos para cá. O primeiro movimento nativista da qual nós iremos falar é a famosa Revolta de Beckman. Beckman recebeu esse nome Revolta de Beckman porque os líderes, os irmãos Beckman, estavam à frente desse movimento. E por isso ficou conhecido como Revolta de Beckman. A primeira coisa que tu precisa saber é do movimento aonde ocorreu? Maranhão. Revolta de Beckman, a primeira revolta de 1684 a 1685 aconteceu no Maranhão. A primeira causa, ou as causas, tanto. Nós temos a dificuldade de compra de escravos, escravização de indígenas, choque com os jesuítas. Vou te explicar de forma simples para tu entender. O Marquês de Pombal, que era o primeiro ministro português responsável por fazer o Brasil se modernizar economicamente, ele estabeleceu que no Maranhão, só quem venderia produtos de luxo, como eles chamavam, ou manufaturados que não eram produzidos no Maranhão, e quem compraria as mercadorias do Maranhão seria a Companhia de Comércio do Maranhão. Certo? Tranquilo. Aí o que ficou estabelecido? A Companhia de Comércio seria obrigada a fornecer 500 escravos por ano para a região do Maranhão, a vender alimentos importados, que não eram fabricados lá, e comprar os produtos da região. Só que a Companhia de Comércio simplesmente não cumpriu aquilo a qual ela se propôs. E aí está o grande problema. Como ela não cumpriu, os grandes fazendeiros começaram a ficar revoltados. Eles não poderiam escravizar índios, porque a igreja ficava impedindo, os jesuítas empatando lá, dizendo que não poderia, porque eles eram fiéis da igreja. E aí agora eles não tinham escravos negros, porque a Companhia de Comércio, que ficou responsável de levar os negros para lá para serem escravizados, também não tinha conseguido levar. E aí está o grande X da questão. O resultado é que esses caras vão ficar indignados com isso. Certo? Passa daí, mestre. E aí, o que acontece? Esses caras vão se revoltar, vão tomar a capital do Maranhão, São Luís, e aí eles vão acabar com a Companhia de Comércio, não aqui de jeito nenhum, e vão conseguir seu objetivo. Só tem um problema. Eu vou até voltar um pouquinho nas causas aqui, só para tu entender. Que além deles não fornecerem os escravos, os 500 escravos anuais, além deles não venderem os produtos num valor justo, porque eles começaram a comprar produtos lá no Rio de Janeiro e trazer para o Maranhão e vender absurdamente caro esses produtos, superfaturados os valores, e aí a população, que não era besta nem nada, não aguentava aquela molecagem. E terceiro, eles começaram a vender de forma fraudulenta os produtos. Eles pegaram o sistema de pesos e medidas e vendiam de forma fraudulenta. Como assim, professor? Eles pegavam, dá um exemplo, eles vendiam a farinha. Quando eles pesavam a farinha dizendo que era 1 quilo, na verdade eles estavam vendendo 800 gramas, porque a balança estava fraudada. E aí, consequentemente, a população, ao perceber que estava sendo roubada e que a Companhia de Comércio não estava suprindo a necessidade do povo, se indignou, saiu às ruas. Os grandes fazendeiros liderados pelo Manuel Beckman e o Tomás Beckman lideraram esse movimento e acabaram tomando de conta do governo. Só que depois eles cometeram um erro. Eles foram se justificar a coroa portuguesa com medo da represália. E aí o Thomas Beckman foi para Lisboa justificar por que eles tinham derrubado um governante do Maranhão e por que eles tinham acabado com a Companhia de Comércio lá do Maranhão, já que era uma ordem. O que acontece?
Ele explicou para a coroa que os caras estavam roubando ele, bererê, bererê. A coroa portuguesa ignorou tudo isso, simplesmente mandou executar os líderes do movimento, mas eles conseguiram o objetivo. A Companhia de Comércio do Maranhão não ficou mais com o monopólio de só ela poder vender para o Maranhão. Só que o movimento não saiu vencedor porque os líderes foram executados. E aí acabou a confusão, certo? Foi o primeiro movimento de contestação colonial, mas que por fim não buscou separar o Maranhão, ele só queria resolver um problema de comércio na região. Simples, bacana, bora adiante. Esse outro aqui, rapaz, esse aqui é a Guerra dos Alfaiates. Foi a confusão mais simples de entender que nós temos. Qual é a grande questão? Recife e Olinda eram como se fosse uma cidade só. Acontecia o seguinte, Olinda governava Recife. Em tempos do açúcar, quando o açúcar estava no auge, Olinda era mesmo a cidade mais importante da região. E aí ela mantinha o interesse, ela mantinha o comando sobre Recife, que era uma cidade que era subordinada a ela. Só que o período açucareiro caiu, entrou em falência e Olinda começou a empobrecer. E Recife, que vivia de compra e venda de mercadoria, enriqueceu. Qual é a grande questão? Chegou um determinado momento que a cidade de Recife quis se separar de Olinda, porque ela já estava maior, economicamente autossuficiente. Só que Olinda não quis. Por quê? Porque os impostos que sustentavam a classe rica de Olinda vinham justamente de Recife. E aí o que acontece? Eles acabaram entrando em choque, Olinda vai preparar um exército, vai invadir o Pelourinho, que era o símbolo da separação deles lá. E aí o que acontece? A coroa portuguesa vai invadir, vai entrar nesse negócio. A coroa portuguesa vai intermediar o conflito. Vai perguntar, qual o problema? Aí Olinda vai dizer, olha, Recife quer se separar, mas eu não quero deixar. E aí Recife vai dizer, eu quero me separar porque eu não dependo mais de Olinda. E aí o resultado é que a coroa portuguesa vai calcular, se separar, nós teremos Recife pagando imposto para mim e Olinda pagando imposto para mim. É interessante. E aí o que acontece? A coroa portuguesa automaticamente vai libertar a cidade de Recife, elevando ela à condição de vila, que era como se fosse a condição de cidade emancipada. E aí nós conseguimos e acabamos com um movimento que era só por uma questão específica. E, professor, por que era chamado de Guerra dos Alfaiates, Revolta dos Alfaiates? É porque alfaiate significa, Revolta dos Mascates. É porque mascate significa vendedor. E Recife era justamente onde tinha a maior quantidade de pessoas que trabalhavam com atividade de compra e venda de mercadoria. E foram esses que pediram a separação. Por isso, Revolta dos Mascates. Bacana? Tranquilo? Então é simples assim. E vamos um pouquinho adiante? Pode passar, nós já explicamos. E, por fim, nós temos a revolta de Filipe dos Santos, para encerrar essa parada aqui. A revolta de Filipe dos Santos foi uma revolta, até agora, a única revolta que inclui só ricos, né? Somente ricos. O que acontece? Os caras que moravam em Vila Rica, eles não aguentavam mais pagar imposto para a coroa portuguesa. E aí o que é que vai acontecer? Nós teremos nós teremos quer aparecer aqui? Nós teremos esses caras reclamando ainda mais quando o Marquês de Pombal estabelecer a criação da Casa de Fundição. Porque a Casa de Fundição diz o seguinte, olha, a partir de hoje, a partir da criação da Casa de Fundição, o cara minerava o dia todo, depois ele pegava o ouro que tinha sido minerado, passava direto dentro de uma casa que era lugar de fundição, o ouro era derretido, virava uma barra e recebia um símbolo da coroa portuguesa. Mas o interessante é que ali a coroa portuguesa já tirava os 20% dela, que era o famoso o quinto dos infernos, que vai ser estabelecido pela sociedade mineradora. O povo não vai aguentar mais a pagar a quinta parte desse ouro e vai começar a chamar de quinto dos infernos, que era uma cobrança extremamente abusiva. E aí o que eles vão fazer? Vão se reunir, os grandes mineradores, montar um exército e eles vão até o Conde de Açumares. Olha, nós viemos aqui para te destituir, vamos acabar com essa molecagem, acabar com a Casa de Fundição. E aí foi quando esse Conde de Açumares foi extremamente estratégico. Ele fez o quê? Disse, não, eu concordo com vocês. Agora me dê um tempinho para me falar com a coroa portuguesa
para a gente evitar um conflito e acabar com essa casa de fundição sem que haja um conflito imediato. E aí os idiotas, depois que declararam guerra contra a coroa, resolveram voltar atrás e deram o tempo que o conde de Assumar pediu. O que é que ele fez? Comunicou à coroa portuguesa que tinha revoltosos lá em Vila Rica querendo derrubar a coroa e pediu um reforço militar. Mandaram cerca de 3.000 soldados para lá, que já foram na casa de cada revoltoso pegando esses indivíduos, né, porque já tinham se manifestado, pegaram ele e Filipe dos Santos foi enforcado, teve sua cabeça cortada, foi esquartejado e pegaram as 4 partes dele e mandaram para a cidade de Vila Rica e penduraram nos locais à vista da população, para que ficasse claro que todo indivíduo que pensasse em se revoltar contra a coroa portuguesa teria aquele mesmo fim. Então, com isso, nós encerramos a última revolta nativista, interessante, e meu muito obrigado. Certo, galera? Valeu, show de bola e tchau!